No Saber Direito desta semana, o direito civil com foco na constitucionalização do direito de família. Você vai aprender também sobre temas como a filiação biológica e a filiação socioafetiva, além da adoção. O curso é com a professora Ana Terra Teles. Olá, seja muito bem-vinda ao Saber Direito. Eu sou a professora Ana Terra Teles. Sou advogada, servidora pública federal, especialista em Direito de Família e Sucessões e em Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor, mestre e doutoranda em Direito. Também sou professora de graduação, pós-graduação e de cursos para concursos. Essa semana estamos falando sobre o direito de família, mais especificamente sobre a filiação. Na aula passada, tratamos sobre a constitucionalização do direito de família e nessa aula vamos falar sobre a filiação biológica. É verdade que o Brasil, desde 1500, está sujeito à legislação de Portugal. Uma legislação voltada para o patrimônio, uma legislação patriarcal. Aos poucos, nós podemos perceber mudanças legislativas que alteraram a visão, o foco do direito. Por exemplo, em 1947, nós tivemos a Lei 463 e essa lei, ela equiparou a sucessão hereditária de filhos dos nobres dos filhos dos não nobres. Observem, até 1847, filhos de nobres herdavam de forma diversa dos filhos dos plebeus. Mas, em 1847, essa sucessão hereditária foi equiparada. Mais um parênteses, professora, isso significa que filhos oriundos de casamento ou filhos não oriundos de casamento herdam de forma semelhante? Jamais. O que a Lei 463 de 1847 diz é que filhos de nobres, filhos biológicos, filhos legítimos, concebidos dentro do matrimônio, passam a herdar da mesma forma que os filhos dos plebeus, concebidos dentro do matrimônio, também vão herdar, ok? Foi só isso que essa legislação equiparou. Mas essa legislação, ela também tem uma coisa interessante, porque ela diz, olha, só existem duas formas de você garantir a filiação de um filho, de você provar essa filiação. E essa filiação, ela era provada mediante escritura pública ou testamento. Então, 1847 eram as duas únicas formas que nós provávamos filiação no Brasil. E aí nós temos o Código Civil de 1916, falamos um pouquinho sobre ele na aula passada, Um código extremamente patriarcal, um código que trazia o homem, o marido, como chefe da sociedade conjugal. Um código que fazia diferença entre os filhos. Estudamos na aula passada, filhos legítimos, filhos ilegítimos, filhos espúrios, filhos adulterinos, filhos naturais, filhos incestuosos. Eram diferenças que o Código Civil trazia. E dependendo da classificação desse filho, ele ia ter uma forma de herança diferente, ele ia ter ou não direito a alimentos, ele teria ou não direito a carregar o nome do seu pai. Observe que o Código Civil de 16, ele dizia inclusive que a origem do filho deveria constar no seu assento de nascimento. É isso mesmo, no registro geral da criança. Ficava claro se aquele filho era um filho incestuoso, se aquele filho era um filho ilegítimo. Na verdade, o registro ele trazia ilegítimo e legítimo. Por que, professora? Porque o incestuoso ele não poderia nem ser reconhecido pelo pai, lá em 1916. Aos poucos, algumas leis foram alterando essa realidade. Por exemplo, 1949, nós temos a Lei 883. Essa Lei 883, ela é até curiosa, porque ela ficou,
por aí, valendo, cumprindo seus efeitos até 1889. Observe, né? Nossa Constituição Federal é de 88 e precisou vir uma lei em 89 para dizer que essa lei, né, de 1949, ou seja, 60 anos depois, não deveria mais surtir efeito. O que é que essa lei 883 ela dizia? Primeiro, ela falava sobre o reconhecimento dos filhos ilegítimos. Ela dizia, olha, existe a possibilidade, sim, do filho concebido fora do casamento ser reconhecido. Mas ele só vai poder ser reconhecido se e quando a sociedade conjugal estiver desfeita. Vamos lá. Professora, mas o ano é 1849. Existe divórcio no Brasil em 1849? Não, mas existia o desquite. Então, um homem, Carlos, ele teve um filho fora do casamento. Esse filho é considerado ilegítimo. Caso esse casamento de Carlos acabe, ele poderia, então, reconhecer o seu filho. Somente se o casamento, se a sociedade conjugal de Carlos acabasse, é que esse filho, concebido fora do matrimônio, poderia ser reconhecido. Mas essa lei, ela traz um avanço, 1949. Qual é o avanço? Ela diz, não vamos mais fazer referência no registro à filiação ilegítima. Ou seja, somente a partir de 1949, nós deixamos de constar no registro da criança se aquela filiação era legítima ou ela era ilegítima. O filho ilegítimo, ele poderia acionar o pai secretamente para ter direitos a alimentos, né? Então, qual era a ideia? Era proteger a boa fama do pai, mesmo que em detrimento dos direitos do filho. Então, o filho poderia secretamente procurar o judiciário para ter direito a alimentos, a partir da lei, né, 883 de 1949. Só lembrando que, mesmo esse filho sendo reconhecido, caso o casamento, né, do pai tivesse se desfeito, ou seja, a sociedade conjugal não existisse mais, aí o pai poderia reconhecer. Mesmo assim, esse filho só herdava metade do filho concebido na constância do casamento. Vamos recapitular? O filho ilegítimo, né, concebido fora do matrimônio, ele só poderia ser reconhecido se o pai não estivesse mais naquela sociedade conjugal. Primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo reconhecido, esse filho ilegítimo, ele somente herdaria metade do que os filhos legítimos tinham direito a herdar, tá? E o grande avanço da Lei 883 de 1949, vamos parar de colocar no registro civil da criança, no registro geral, que aquela filiação é ilegítima. O nosso Código Civil de 16 não previa divórcio, como nós explicamos, mas nós tínhamos o desquite. Professor, o que é que o desquite muda na vida do filho? Né? Porque desquite, primeiro ponto, eu vejo que muda na vida do casal. Muda na vida do filho, porque desquite influencia em guarda. E aí, como a gente resolve a guarda no nosso Código Civil de 1916? O que é que o Código Civil de 16 dizia? Olha, se o desquite ele for amigável, então os próprios pais decidam como a guarda vai ficar. Agora, se o desquite não for amigável, for um desquite judicial, o cônjuge culpado perde o direito da guarda. Ou seja, o cônjuge inocente passa a ter direito à guarda dos filhos. Ah, mas e se os dois forem culpados? Como a gente resolve? Que era que o Código Civil dizia. Veja bem, se os dois forem culpados, a mãe vai ficar com a guarda das filhas menores e dos filhos até os 6 anos de idade. Isso mesmo. Se os dois fossem culpados, a mãe ficava com as filhas menores e os filhos até os 6 anos de idade. Sabe o que significa? É que o filho maior de 6 anos de idade tinha que ser entregue ao pai. Isso era a letra de lei do Código Civil de 1916. Isso foi alterado em 1962 pelo Estatuto da Mulher Casada. Observe, de 1916 até 1962, era dessa forma que nós falamos.
O que é que o Estatuto da Mulher Casada alterou o Código Civil de 16 em relação a isso? Ele manteve a questão do, se o desquite for amigável, então, sem problema, os pais vão decidir sobre a guarda. Mas o que foi que ele alterou? Ele disse, se o desquite, né, ambos forem culpados, porque se só um for culpado, permanece da mesma forma do Código Civil de 16. O cônjuge inocente tem direito à guarda. Mas se os dois, né, que era a grande celeuma, se os dois fossem culpados, aquela história da mãe ficar com a filha menor e com o filho só até os 6 anos foi alterada pelo Estatuto da Mulher Casada. Como foi que o Estatuto alterou? Ele disse o seguinte, não, a mãe vai ficar com a guarda dos filhos menores, com exceção de, se o juiz considerar que isso vai macular a moral daqueles filhos, de alguma forma vai interferir na criação daquelas crianças, então o juiz poderia decidir que não, a guarda não deveria permanecer com a mãe. Mas a regra, a partir de 1962 e do Estatuto da Mulher Casada, é que a mãe ficaria com a guarda dos filhos menores, alterando consideravelmente o que a gente pôde ver no Código Civil de 1916. Então, o Estatuto da Mulher Casada, tão conhecido de 1962, ele também trouxe uma alteração legislativa que parte da doutrina considera um grande avanço. Porque ele diz que a mulher ela vai passar a integrar a sociedade conjugal como colaboradora do marido. E que, na ausência desse marido, ela ia poder exercer plenamente o pátrio poder. Né? Então, ela é uma colaboradora no primeiro momento, mas na ausência do marido, ela ia poder exercer integralmente esse pátrio poder. Exercer com exclusividade. Muitos consideram um avanço. Só é importante a gente lembrar o seguinte, é verdade que o Estatuto da Mulher Casada trouxe a mulher como colaboradora, né? Mas ele deixou bem claro que se houvesse divergência de opinião entre o marido e a esposa, a opinião do marido sempre iria prevalecer. A única forma que a esposa tinha, né, de divergir, de fazer a sua opinião de alguma forma ser ouvida, era recorrendo ao judiciário. E aí sim, se somente se o juiz entendesse que ela estava correta, que era a opinião dela que deveria prevalecer, é que ela seria ouvida. Diferente disso, sempre a opinião do marido deveria prevalecer. Então, observem, eu costumo brincar bastante em relação a isso. O Estatuto da Mulher Casada, de 1962, deu à mulher o direito de concordar. Né? Você pode concordar com o seu cônjuge. Agora, se você discordar, a opinião dele é a que vai servir. Diferente disso, só se o juiz entender que a sua opinião deve ser levada em consideração. Tá? Mas não deixa de ser um avanço. O Estatuto da Mulher Casada é um avanço em diversos pontos. Ele só não era uma solução. Ele não era suficiente para resolver todos os problemas que o nosso Código Civil de 1916 trazia. Nós temos ainda, em 1977, a famosa Lei do Divórcio. Observem, divórcio só foi permitido no nosso país a partir de 1977. Antes disso, nós tínhamos o desquite, mas não era permitido o divórcio. Quais foram as inovações em relação à filiação que essa lei ela trouxe? Né? Porque o nosso foco aqui é filiação, não é casamento. A lei do divórcio permitiu que o filho havido fora do casamento fosse reconhecido. Vocês lembram da lei que a gente falou, 883, né? Aquela lei dizia o quê? O filho pode ser reconhecido caso a sociedade conjugal não exista mais. A lei do divórcio, a lei de 1977, a lei do divórcio, ela vem dizer, não, né? Não é assim. Mesmo que a sociedade conjugal permaneça, aquele filho havido fora do casamento, ele pode ser reconhecido. Então, foi um avanço que a Lei 6.515 de 1977, ela trouxe. E ela ainda trouxe mais. Olha, todos os filhos devem herdar igualmente. Vocês lembram que a gente comentou sobre a 883 e ela dizia o quê? Os filhos reconhecidos herdam metade
dos filhos legítimos, isso não existe mais a partir de 1977. Ou seja, antes de 77, essa era a realidade do Brasil. Então, duas alterações muito importantes da lei do divórcio, Lei 6.515, de 1977. A primeira é que o filho concebido fora do matrimônio, ele podia ser reconhecido, né, independente do estado civil do pai dele. Se o pai dele estava casado, se o pai dele tinha acabado a sociedade conjugal ou não. E a segunda é que os filhos passam a herdar com condições de igualdade, em pé de igualdade, herdam de forma igualitária. Na aula passada, nós descrevemos, né, o que seriam filhos legítimos, o que seriam filhos ilegítimos, o que seriam filhos naturais, o que seriam filhos espúrios. Não vou retomar a classificação, mas tem um ponto muito importante que nós não podemos deixar de comentar. É que os filhos espúrios, ou seja, os filhos incestuosos e os filhos adulterinos, eles não podiam ser reconhecidos. Gente, isso era a letra de lei do nosso Código Civil de 1916. Filhos espúrios não podem ser reconhecidos. É muito importante que você lembre desse detalhe. Outro ponto, nós tivemos, né, em 1990, olha, já foi um dia desse, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é que o Estatuto da Criança e do Adolescente fez? Ele trouxe o adolescente a criança e o adolescente para o centro das nossas preocupações. A criança e o adolescente, ele deve ser totalmente, completamente protegido. Então, ele traz a proteção integral da criança e do adolescente. Nós precisamos analisar, aplicar toda a legislação através desta proteção integral. 1992, nós vamos ter a Lei 8.560. Professora, que lei é essa? Pelo número, eu não consigo lembrar. É a lei que regula a investigação de paternidade. Essa lei é importantíssima. Lei 8.560 de 1992. Observem que eu já estou me aproximando. 1992 está muito perto, né, da nossa realidade. Então, é a primeira vez que nós vamos ter uma lei sobre investigação de paternidade. O que é que essa lei de 1992, ela diz? Primeiro, o filho maior, para ser reconhecido, precisa do seu consentimento. Então, não há como haver reconhecimento de filho maior sem que ele diga, não, eu quero ser reconhecido ou não. Não tenho mais interesse. Agora que eu estou maior, não tenho interesse de ser reconhecido. E ele diz ainda, olha, não haverá no registro qualquer referência à origem da filiação. A lei de 1992 deixa muito claro a proibição da gente registrar a origem da filiação daquela criança, daquele adolescente, daquele filho a ser reconhecido. O que a gente percebe? Olha tudo que a gente foi falando, as alterações legislativas. O Código Civil de 16, ele não combinava mais com a realidade brasileira. Ele não combinava com os valores constitucionais da nossa Constituição Federal de 1988, e não combinava com os anseios sociais, né? As relações sociais estavam borbulhando, os arranjos e rearranjos já estavam acontecendo. Cabia ao direito normatizar essas situações. E aí, nós temos, em 2002, promulgamos o Código Civil de 2002. Na aula passada, deixamos claro que ele já nasce um pouco velhinho, porque o anteprojeto é de 1973, mas não há como negar os avanços consideráveis em relação ao Código Civil de 16. Então, o nosso Código Civil, repetindo a nossa Constituição, confirmando lá a constitucionalização do nosso direito civil, os valores constitucionais, ele traz no seu artigo 1596, ele diz, olhe, os filhos, havidos ou não do matrimônio, e até os por adoção, eles terão os mesmos direitos e as mesmas qualificações, sendo proibida qualquer referência à origem da filiação. Observe
Isso já estava no nosso espírito constitucional, já continha no nosso artigo 226 da nossa Constituição Federal. E por isso que o Código Civil passou a beber da nossa Constituição. O Código Civil passou a ser influenciado pela nossa Constituição, né? Que é exatamente o que nós conversamos tanto na primeira aula, sobre a nossa constitucionalização do direito civil. Então, o nosso Código Civil vem lá, proibindo a distinção entre filhos, né? Mas mesmo assim, ele ainda não era suficiente. Mesmo trazendo avanços significativos em relação ao Código de 16, ainda faltava, né, bastante coisa para a gente conseguir realmente concretizar o princípio da dignidade humana e o princípio da afetividade. Aí vem a Lei 12.004 de 2009. Observa como está recente. O que é que essa lei faz? Ela vai revogar a Lei 883 de 1949. Vejam quantos anos depois, quantos anos foram necessários para a gente revogar essa 883. O que é que essa Lei 12.004 de 2009 ela tem de tão importante? Ela vai estabelecer presunção de paternidade quando o pai se recusa a fazer exame de DNA, tá? Então, se o pai recusa a fazer o exame genético, né, o exame de DNA, a lei, ela estabelece essa presunção de paternidade. O que eu preciso deixar claro para vocês? É que essa presunção, ela não é absoluta. O que é que a lei diz? Há uma presunção, mas ela deve ser analisada de acordo com as provas dos autos. Então, não significa que, porque o pai se negou a fazer DNA, né? Porque o homem se negou a fazer DNA, que ele vai ser decretado, determinado como pai. Ah, é o pai, não fez DNA, é o pai. Não. O juiz vai analisar todo o cotejo probatório. Isso é o que diz a Lei 12.004 de 2009. Interpretando essa lei, seguindo essa lei, tentando guiar os operadores do direito, né, sobre que caminho seguir, o STJ tem súmula 301 sobre o tema, e ele deixa muito claro, olha, a presunção é relativa, a presunção é juris tantum, ou seja, se o suposto genitor se nega a fazer o exame de DNA, há uma presunção relativa de que ele é o pai, mas precisa ser analisado todo o cotejo probatório para então saber se aquele é ou não o genitor. Aí a pergunta que eu tenho para vocês, será que essa presunção relativa é suficiente? Digamos que, pelo cotejo das provas, definiu-se que ele é o pai, né? Então, o juiz vai lá e manda registrar como pai. Será que isso é suficiente? Será que contempla o princípio da dignidade humana? Será que o direito à ancestralidade, ou seja, o direito a saber a sua origem, está contemplado nessa presunção relativa? Será que é suficiente para o filho ele ter um pai presumido? Né? Vai ser registral, não é isso que eu estou falando, tá? O registro vai estar lá, intacto, sem problema nenhum, cumprindo todos os requisitos legais. Mas será que é suficiente para o filho ter um pai presumido? Ou será que para aquele filho era essencial saber se geneticamente ele é ou não compatível? Dá um exemplo claro. Se ele tiver um problema genético, será que a família daquele pai presumido vai poder ajudá-lo? Será que ela é geneticamente compatível ou não, já que ele é presumido, não houve exame de DNA para saber? São perguntas, né, que a doutrina costuma fazer, mas o STF já se manifestou em sede de habeas corpus e já deixou muito claro, já pacificou. O que o STF disse? Olha, forçar alguém a realizar um exame de DNA viola a dignidade humana desse alguém. Forçar alguém a fazer um exame de DNA viola a integridade física desse alguém. Então, não vai ser amarrando uma pessoa para forçar um DNA ou arrancando um tufo de cabelo que nós vamos resolver a situação. Não é isso. O que o STF diz? Nós resolveremos juridicamente, resolveremos processualmente e não com coerção. Ninguém vai amarrar ninguém, prender alguém, arrancar um tufo de cabelo para obrigar que o exame seja feito. O que é que o direito pode fazer em relação a isso?
presunção relativa. E aí o juiz analisa todo o contexto probatório e diz se ele será ou não considerado o genitor. É verdade, né, que nós não teremos a ciência de um exame de DNA, 99% de certeza, mas foi a saída menos gravosa que o nosso ordenamento jurídico encontrou. O nosso Código Civil de 2002, ele traz algumas situações em que nós consideramos a paternidade presumida. Então, observe, a ausência de DNA não é o único caso em que nós presumimos paternidade. Existem outros casos. Vou dar um exemplo. Primeiro exemplo, quando o filho nasce, 180 dias depois que inicia a convivência conjugal, né? O filho nasce 180 dias depois de iniciada a convivência conjugal. O Código Civil de 2002 diz, provavelmente é filho, presunção de paternidade. É considerado pelo Código Civil como nascido dentro daquela relação, nascido dentro daquele matrimônio. 180 dias depois de iniciada a sociedade conjugal, de iniciada a convivência conjugal. Segunda hipótese, se o filho nasce 300 dias depois de terminada a sociedade conjugal. Observe que ela pode terminar por divórcio, pode terminar pela morte, né? Ela pode terminar até por uma anulação, não tem problema. O Código Civil continua considerando que se ele nasceu até 300 dias após o encerramento, né, a dissolução daquela sociedade conjugal, o filho vai ser considerado daquela relação. Terceira hipótese, filhos havidos de inseminação, ou melhor, de fecundação artificial homóloga. Professora, o que é fecundação artificial homóloga? Gente, fecundação artificial homóloga é quando você utiliza o material genético do próprio cônjuge, tá? Por isso que ela é homóloga. Você vai utilizar da esposa e do marido, por exemplo, né? Não vai precisar de um material genético de terceiro, porque quando você precisa do material genético de terceiro, essa fecundação é considerada heteróloga. E vocês vão observar que o Código Civil faz diferença entre elas. Então, vamos lá. Na homóloga, houve fecundação artificial homóloga, mesmo que o marido já tenha falecido, o filho é considerado daquele casal, é considerado concebido naquele relacionamento, tá? Mesmo com o marido falecido, porque ela é homóloga. Da mesma forma, se tratar de embriões excedentários de fecundação homóloga, o filho também é considerado daquela relação, daquele casal. Já é diferente se a fecundação ela for heteróloga. Como assim, professora? Se precisou de um material genético de terceiro, por exemplo, o marido é estéril, então não tem como haver fecundação homóloga. Então, faz a fecundação com um material genético de terceiro. Nesse caso, nós vamos precisar da prévia autorização do marido para ser considerado o filho do casal, para ser considerado aquele filho concebido naquele relacionamento, tá? Então, heteróloga precisa de autorização. Sem autorização, não vai ser considerada como concebida naquele relacionamento. E aí, vamos dificultar só um pouquinho. Professora, a senhora disse o seguinte, que se o filho nasce 180 dias depois que começa a convivência conjugal, é considerado do matrimônio. Se o filho nasce até 300 dias depois de dissolvida, né, a sociedade conjugal, é considerado o filho como concebido durante aquele relacionamento. Mas, e se a esposa divorcia e antes dos 300 dias ela já começa um novo relacionamento, começa um novo matrimônio, casa novamente? Se a esposa casa novamente dentro dos 300 dias, como é que a gente resolve? O que é que o Código Civil diz? Olha, se a criança nasce dentro dos 300 dias, mesmo que a esposa tenha casado novamente, o filho vai ser considerado do primeiro marido.
se a criança nasce dentro dos 300 dias em que houve a dissolução da sociedade conjugal. Agora, se a criança nasce após 180 dias do segundo casamento, aí será considerado como filho do segundo casamento, filho do segundo marido, tá? Então, observem, se o filho nasce dentro dos 300 dias após a dissolução da primeira sociedade conjugal, ele vai ser considerado do primeiro casamento. Já se o filho nasce, né, após os 180 dias de iniciada a segunda sociedade conjugal, de iniciada a segunda convivência conjugal, então o filho será considerado do segundo marido. Outro ponto muito importante, olhe, se ficar provado que na época da concepção o marido ele era impotente, então vai ilidir tudo isso que eu expliquei a vocês sobre essa presunção de paternidade. Olha, casado, sem problema, não houve dissolução da sociedade conjugal, continua casado, já passaram 180 dias, mas se ele provar que era impotente no momento da concepção, no período da concepção, essa paternidade, essa presunção de paternidade vai ser ilidida. Diferente, por exemplo, se a esposa trai o marido, né? Houve um adultério confessado, mesmo confessado, não é suficiente para ilidir a presunção de paternidade, tá? Observe, impotência, ilide. Adultério, mesmo que confessado, não ilide a presunção de paternidade. Outro ponto muito importante que o Código de 2002 traz é que ele diz, olha, cabe ao marido contestar a paternidade. É personalíssimo. Cabe a ele contestar a paternidade. E é imprescritível, ou seja, a qualquer tempo essa paternidade pode ser contestada. Só vou abrir um parênteses aqui. Contestar é imprescritível, é a qualquer tempo. As consequências disso nós vamos ver nas próximas aulas. Ponto 2. Professora, cabe ao marido, né? Ok. Mas se o marido vai, contesta e no curso do processo ele falece, o que acontece? Se o marido contestou, deixou claro, iniciou a ação que ele queria contestar aquela paternidade, aí sim, os herdeiros poderão continuar aquela ação, tá? Mas é necessário que ele inicie, é personalíssimo. Ele precisa iniciar aquela contestação. Após iniciada, os herdeiros podem continuar. O que é que o Código Civil diz mais? Ele diz, olha, o reconhecimento de filho é irrevogável. Acabou. Reconhecer o filho é seu. Não existe isso de ficar brincando, né? Hoje é meu, amanhã não é meu. Hoje eu digo que é meu, amanhã não é meu. Não existe. O reconhecimento de filho é irrevogável. E como é que ele pode acontecer? No registro do nascimento. Você pode reconhecer o filho no registro do nascimento. 2, por escritura pública ou por escrito particular, registrado em cartório, sem problema. 3, você pode reconhecer o filho por testamento. Observe que o testamento ele não precisa trazer o reconhecimento do filho como o objeto daquele testamento, como o alvo, como o foco daquele testamento, não. Faz o testamento, diversas cláusulas já no testamento, deixo isso para fulano, tal, deixa tudo, e no final, numa notinha, reconheço fulano de tal como meu filho, sem problema, tem validade no nosso ordenamento jurídico. Da mesma forma que também pode reconhecer o filho perante um juiz, se de forma clara, né, por manifestação direta, expressa, o homem chegar e dizer, olha, excelência, fulano de tal é o meu filho. O reconhecimento é válido. Observe que a ação, o objeto daquela ação pode nem ser aquele, tá? A ação pode tratar sobre diversas coisas, mas aquele reconhecimento, de forma expressa, direta, perante o juiz, ele também é válido. 4 formas, né? Tivemos o registro, tivemos a escritura pública ou o escrito particular registrado em cartório, tivemos o testamento, e aí independe se é a
a função daquele testamento ou não, e tivemos a manifestação expressa e direta perante o juiz. Um ponto muito interessante é que o reconhecimento de filho, ele não pode ter nem termo, nem condição, né? Já imaginou se a gente permitisse? Reconheço João como meu filho se ele fizer isso. Ou, daqui a 10 anos, eu reconheço Bernardo como meu filho. Isso não combina com o nosso ordenamento jurídico, tá? É incompatível com o nosso ordenamento jurídico. Então, o que é que o Código Civil diz? Olhe, o termo e a condição são ineficazes no reconhecimento de filho. Ele não está dizendo que o reconhecimento é ineficaz. Ineficaz é o termo e a condição. O reconhecimento já aconteceu, né? Ele foi declarado de forma clara, expressa, o reconhecimento. O que não vai servir, o que é ineficaz, é esse termo e essa condição. Reconheço se isso, ou reconheço quando isso, reconheço daqui a tanto tempo. Isso aí não vai servir, mas o reconhecimento, ele é válido. Outro ponto muito interessante, que costuma derrubar alguns alunos, é que o reconhecimento, ele pode ser anterior ao nascimento do filho. Então, antes mesmo do filho nascer, o pai pode reconhecer aquele filho. Dá um exemplo, a esposa está grávida, né? Ou uma mulher, não necessariamente a esposa, está grávida e ele deixa lá no testamento ou num escrito particular que aquele filho, né? O nascituro ainda daquela mulher é dele. O reconhecimento pode acontecer antes mesmo do nascimento do filho. Assim como pode acontecer após a morte do filho, caso esse filho tenha deixado descendentes. Então, o filho faleceu antes do pai, o pai nunca tinha reconhecido aquele filho. Um dia, o pai conhece o neto, né? E aí, imbuído daquela emoção, diz, vou reconhecer o meu filho, para poder ser o avô que o meu neto merece. Reconhecimento de filho, tanto pode ser anterior ao nascimento, como pode ser posterior à morte do filho, caso ele tenha deixado descendentes. Outro ponto muito importante é que o filho maior, ele não pode ser reconhecido sem o seu consentimento, tá? Então, não tem como chegar no cartório e dizer, eu quero registrar fulano, tem 20 anos que ele nasceu e eu nunca registrei, e agora, né, eu entendi que falhei com meu filho e quero reconhecê-lo. Reconhecimento de filho maior somente com a autorização, com o consentimento daquele filho. Professor, e se o filho for menor? Reconhecimento de filho menor, o filho menor vai ter 4 anos após a maioridade ou após a emancipação, para ele poder questionar aquele reconhecimento, tá? Então, não tem problema, não vai haver prejuízo do filho menor. O filho maior precisa do consentimento. O filho maior tem 4 anos após a maioridade ou a emancipação, para ele impugnar aquele reconhecimento. Algumas pessoas podem dizer assim, mas professora, por que alguém impugnaria um reconhecimento, né? Por que um filho maior ia escolher não ter o nome do seu pai no seu registro, nos seus documentos? A gente tem que entender que às vezes o abandono daquele filho, né, que ele sofreu por tantos anos, foi tão forte, foi algo tão marcante para ele, que depois de todo aquele tempo, sem, eu vou usar uma palavra forte, né, carregar o nome do pai, sem ele poder ostentar, seria uma palavra boa, o nome do pai nos seus documentos ou para os seus colegas, não faz sentido para ele, depois de tantos anos, ter o nome daquele pai naquele registro. Porque, na verdade, nós vamos discutir nas próximas aulas, que pai, né? Ter o nome do genitor naquele registro, talvez ter o nome do genitor em seus documentos seja mais ofensivo do que não ter nenhum nome, né? Então, é por isso que o direito possibilita que o filho maior dê ou não o seu consentimento para que seja reconhecido. Porque, às vezes, a situação já se organizou de uma forma tão clara entre os dois,
que tentar reaproximar a fórceps, né, num reconhecimento, não seja a melhor solução. A solução mais compatível com a dignidade humana e com o princípio da afetividade. O direito de família tem uma peculiaridade que é a análise do caso concreto é essencial para uma boa decisão. Eu sei que isso é comum no direito, o direito não cabe em caixinha, mas no direito de família é um pouco mais forte, porque é um direito que mexe no íntimo da pessoa, né? Por exemplo, ostentar um nome de alguém que nada representa para você, ou ostentar um nome de alguém que lhe remete ao abandono que você viveu durante todos aqueles anos, pode ser muito mais doloroso, pode ser muito mais ofensivo do que simplesmente ostentar o nome da sua mãe, sozinha, no registro de nascimento. Então, o que é que o Código Civil de 2002 possibilita? Que o filho maior opine, que ele diga se ele quer ou não ser reconhecido após aquela idade. E o filho menor, né, não vai precisar de consentimento para ser reconhecido, mas ele vai poder se manifestar, ele vai poder impugnar aquele reconhecimento até 4 anos depois, tanto da sua maioridade ou da sua emancipação. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre a filiação biológica. Nós trouxemos uma breve evolução legislativa do direito brasileiro. Trouxemos a importância, né, da gente utilizar os princípios da dignidade humana e da afetividade. A importância da gente respeitar o indivíduo, a criança, o adolescente, o filho. Da gente enxergar os direitos daquele filho, até os deveres também. Trouxemos ainda, né, as presunções de paternidade, o que acontece quando o futuro, o pretenso genitor se nega a fazer o exame de DNA. Será que essa presunção é relativa? Nós já vimos sobre isso, tem súmula do STJ, súmula 301, deixando claro a presunção relativa no caso de recusa de exame de DNA. Vimos também as diversas opções, né, que o nosso Código Civil traz de outras presunções de paternidade. Vimos os prazos, 180 dias quando a sociedade conjugal inicia, né, 300 dias quando a sociedade conjugal é dissolvida. Esses prazos são muito importantes, né? Parecem bobagem, mas vale a pena você fixar. Trouxemos ainda quando essa tal presunção de paternidade, ela deve ser um pouco esquecida. Olha, se o pai, ele prova, né, se o marido, ele prova que ele era impotente na época da concepção, então a presunção deve ser afastada. Já é diferente, por exemplo, se a mulher, ela é confessadamente adúltera, se ela diz, olha, é verdade, confesso, houve um adultério. Isso não ilide a presunção de paternidade. Observe que o nosso Código Civil de 2002, ele vai tentando costurar todas as possibilidades que podem acontecer, né, nas nossas relações sociais, para que ninguém fique desprotegido. Então, cada vez mais, a nossa legislação avança no sentido de nos dar um direito de família, um direito de família voltado à dignidade humana, um direito de família que respeita a afetividade, um direito de família que valoriza as relações. E aí, para a gente ver, né, se ficou tudo certinho na nossa cabeça, se nós conseguimos fixar os principais pontos desse conteúdo, vamos para o nosso quiz? A questão número 1, ela fala, de acordo com o Código Civil, assinale a alternativa correta sobre filiação. Letra A. Os filhos, concebidos ou não na relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Letra B. A prova da impotência do cônjuge para gerar, à época da concepção, não ilide a presunção de paternidade. Letra C. Basta o adultério da mulher ser confessado para ilidir a presunção legal da paternidade. E letra D. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo que tal ação prescreve em 20 anos. A alternativa correta é a letra A.
né, que ela diz os filhos concebidos ou não na relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Observe que essa letra A, artigo de lei, está lá no nosso Código Civil, o quanto ele é importante, ele é a prova da dignidade humana e da afetividade no nosso novo direito de família. Mas, professora, quais seriam os erros das outras alternativas? Vamos lá. A letra B diz que a prova da impotência do cônjuge à época da concepção não ilide a presunção de paternidade. Nós vimos, sim, que aqui que ilide a presunção de paternidade. Então, esse é o erro da nossa alternativa, na nossa alternativa B, né? Que diz, olha, não ilide, e sim, ilide, Código Civil. A letra C já diz assim, basta o adultério da mulher ser confessado para ilidir a presunção de paternidade. Nós vimos aqui que o adultério, mesmo confessado, não ilide a presunção de paternidade. Pode ser resolvido via exame de DNA se é ou não o genitor, sem problema. Mas o adultério confessado não é suficiente para ilidir a presunção de paternidade. E, finalmente, nossa letra D, ele diz, cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo que tal ação prescreve em 20 anos. Vamos lá, a primeira parte dessa assertiva ela é correta, cabe ao marido. Vimos aqui direito personalíssimo. É o marido quem tem direito de contestar essa paternidade. Acontece que essa ação ela não prescreve em 20 anos. Essa era a pegadinha da alternativa. Essa ação ela é imprescritível. Lembro a vocês que uma vez iniciada pelo marido, os herdeiros podem continuar, mesmo ele falecendo no decorrer do processo. Mas ela precisa ser iniciada pelo marido. Cabe ao marido, é personalíssimo, mas é imprescritível. Então, por isso que a alternativa correta é a letra A. Vamos para a nossa segunda questão. De acordo com o Código Civil Brasileiro, presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos. Letra A, nascidos pelo menos 100 dias depois de estabelecida a convivência conjugal. Letra B, concebidos por fecundação artificial homóloga, desde que não falecido o marido. Letra C, concebidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga. Letra D, concebidos por inseminação artificial heteróloga, mesmo que sem prévia autorização do marido. A letra correta é a letra C, que diz o quê? Concebidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga, tá? Letra de lei está lá no nosso Código Civil de 2002. Mas, professora, quais os erros das outras questões? Vem comigo. A assertiva A, ela diz, nascidos pelo menos 100 dias depois de estabelecida a convivência conjugal. Nós vimos aqui na aula, pegadinha, são 180 dias. Então, nascidos, né? Pelo menos 180 dias, aí ela estaria correta. Os 100 dias faz com que essa assertiva esteja errada. Na letra B, ele diz, concebidos por fecundação artificial homóloga, desde que não falecido o marido. Vimos aqui também, qual é a pegadinha dessa assertiva? É que se a fecundação for homóloga, mesmo que o marido tenha falecido, ele vai ser considerado filho daquele casamento concebido durante aquela união, daquela sociedade conjugal. Então, por isso que ela está correta, porque tem esse desde que não falecido o marido. Essa é a mentira, mesmo que ele esteja falecido. Se a fecundação for homóloga, é sim, assim, a presunção de paternidade. E aí nós vamos para a letra D, que ela diz, concebidos por inseminação artificial heteróloga, mesmo que sem prévia autorização do marido. Mentira. Nós vimos que a heteróloga, ela exige a prévia autorização para haver presunção de paternidade. Homóloga não, mas heteróloga sim. Não cai na pegadinha. Vamos para a questão número 3. De acordo com o Código Civil Brasileiro,
Assinale a alternativa correta sobre o reconhecimento dos filhos. Letra A. O reconhecimento não pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento. Letra B. São eficazes a condição e o termo apostos ao ato de reconhecimento do filho. Letra C. O filho maior pode ser reconhecido sem o seu consentimento. Letra D. O filho menor pode impugnar o reconhecimento dos 4 anos que se seguirem à maioridade ou à emancipação. Vamos lá. Qual é a resposta correta? Letra D. O que diz a letra D? O filho menor pode impugnar o reconhecimento nos 4 anos que seguirem à maioridade ou à emancipação. Professora, qual o erro das outras alternativas? Vamos lá. A. O reconhecimento não pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento. Mentira, a gente viu isso na nossa aula, letra de lei. O reconhecimento tanto pode ser anterior ao nascimento, quanto ele pode ser posterior, caso o filho tenha deixado descendentes, tá? Então, ele pode sim ser anterior e ele pode ser posterior. Posterior, se o filho tiver deixado descendentes. Letra B. São eficazes a condição e o termo apostos ao ato de reconhecimento. Mentira, gente. Já imaginou se pudesse? Eu só reconheço o Bernardo se. Eu só reconheço o Bernardo depois que ele fizer isso. Se ele passar no vestibular para medicina. Eu só reconheço o Bernardo depois de tanto tempo. São ineficazes. O reconhecimento, ele se mantém, mas as condições, os termos, ineficazes. E a letra C. O filho maior pode ser reconhecido sem o seu consentimento. O filho maior precisa dar consentimento para ser reconhecido. Então, nesta aula, nós falamos sobre a filiação biológica. Por muitos era a única filiação conhecida e por muito tempo foi a única filiação respeitada no nosso país, né? Na próxima aula, nós vamos falar sobre um tipo muito especial de filiação. Nós vamos falar sobre a adoção. Nós traremos quem pode adotar, quem não pode adotar, né? Quais são os requisitos para adotar? Precisa ter diferença de idade? Estrangeiro pode adotar? Então, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre adoção, se você quer aprender esse instituto que concretiza, não me canso de ser repetitiva, a dignidade humana e o princípio da afetividade, vem comigo na próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.